Muitas vezes, o paciente ele não lembra da sua infância. Ele não lembra de algo que aconteceu quando ele tinha um ano, 2 anos, 3, ou até mesmo quando ele estava ainda no ventre da mãe. Mas, pelo comportamento dele, enquanto adulto, pela repetição, nós imaginamos e criamos hipóteses referente à sua infância, o ser criança dele lá atrás. E quando nós trabalhamos essa questão da criança, quando nós trabalhamos essas hipóteses e que ele vá, vamos dizer assim, desenvolver ou ele vá criar, na imaginação dele, na fala dele, retratando essa infância, a coisa começa a surtir efeito. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, muitas vezes a gente não tem como trazer para o teu paciente, falar para ele, aquilo que aconteceu na fase anal. Ele vai trazer um exemplo, ele vai dizer, vamos dizer assim, vai dizer que quando ele era criança, uma figura, a gente vai colocar aqui uma figura, o pai, falou com ele de uma forma muito forte, muito grossa, e que ele viu aquilo, que ele estava fazendo uma coisa errada diante de outras pessoas, de outros adultos, e aquilo que o pai falou foi certíssimo, tinha que dizer aquilo. Se ele chega para você e vai falar, quando eu era criança aconteceu essa situação, vamos dizer que ele lembrou da situação. Ou que me contaram sobre isso, que meu pai brigou comigo, e eu estava lá, eu fiz uma coisa, uma besteira, e meu pai brigou comigo e tal, mas eu acho isso muito bom, eu acho isso que meu pai fez foi perfeito, porque senão, talvez, se meu pai não tivesse brigado comigo, ou se meu pai não tivesse me castigado, eu teria feito coisas erradas, hoje eu sou um homem sério, eu sou uma mulher honesta, por conta dessa educação que meu pai me deu. Ele vai falar de como um adulto vê a situação e a educação de uma criança. E ele não vai falar, ou ele vai ter uma dificuldade de falar o que uma criança sentiu. Sabe aquela menininha ou aquele menininho que na hora que um homem, um adulto, um pai chegou e falou com ele grosso e que os olhos ficaram marejados de lágrimas, que ele sentiu vergonha, olhou ao redor, para todo mundo que estava ali, ficou com uma vergonha tremenda, porque ele foi chamado a atenção diante de outros adultos. Nós geralmente esquecemos isso, porque é uma dor muito grande. E para que a gente possa agradar esse pai, agradar esta mãe, agradar esse adulto, nós esquecemos essa dor, esquecemos a vergonha e passamos a pensar e agir conforme esse adulto falou, conforme esse adulto estipulou o que teria que ser feito. Quando esta criança, agora adulto, chega na clínica, ela não vai lembrar da vergonha, mas o que é que nós podemos fazer sobre isso? Nós podemos, isso aí é uma técnica que eu uso, tá? Isso aí eu faço isso aí e estou compartilhando com vocês. Como é que eu lido com isso? Eu faço o seguinte, eu pergunto a esta pessoa, o que uma criança pode sentir se isso acontecer? Eu repito a história para ela, eu conto a história do que aconteceu. Uma criança que está no meio de adultos e que inocentemente, por ela não entender boas maneiras, não saber o que é educação à mesa, o que seja, ela faz algo e aí o seu pai repreende ela na frente de todos os outros adultos. E ele fala alto, ele grita. O que é que esta criança pode sentir? O que é que essa criança, ela diante disso, qual o sentimento que ela pode desenvolver ali? Quando nós fazemos isso, o que teu paciente falar, ele vai estar falando da dor da criança. Porque se ele for falar quanto adulto, quanto aquela pessoa que já está lá, que está com todo aquele material recalcado, aquele material que não pode ser dito, aquele desejo da criança que não pode ter dito, não falar nada daquilo,
que ele vai dizer que foi muito bom, como a gente falou no início, foi ótimo. Mas quando a gente inverte o papel, imagina, faça uma imaginação, faça um exercício. O que essa criança poderá sentir com isto? O que é que vai acontecer? Ele vai falar da criança, ele vai dizer, ela pode ter sentido vergonha, ela pode ter sentido pequena, diminuída. E isso é que é o importante dessa questão toda. Quando ela fala, né, quando esse paciente fala, mesmo no sentido de criar uma história, né, sobre o que aquela criança está sentindo, ele está falando dele mesmo. Ele está colocando em palavras tudo aquilo que ele sentiu enquanto criança. Só que a censura interna é tão grande que ele não vê isso como dizendo que foi ele que sentiu. Ele faz uma interpretação. E nesse momento, quando ele faz essa interpretação, ele está botando para fora o sentimento, está dando voz, linguagem, aquilo que aconteceu, e ele começa a ser transformado, a mudar, né, internamente aquilo que aconteceu.